Quantas vezes você já começou a ler um livro, principalmente se for um livro de fantasia, ou que apresente um mundo novo? Ele começa falando, ele começa dando cada detalhe de cada ponto do que pode acontecer e do porquê as coisas estão lá. Geralmente isso é colocado sendo o prólogo da história. E em grande parte das vezes, pelo menos nas experiências que eu tive, eram partes maçantes, um pouco chatas e que davam vontade de não ler. Pior ainda, quando eu comecei a trabalhar com livros e descobri que muitos leitores pulam o prólogo, assim como pulam o prefácio, porque tendem a acreditar que essa parte da história é muito chata, então não vale a pena. E lendo o decorrer do livro, gostam do livro e o prólogo não fez diferença nenhuma. Olá, meu nome é Diogo Oliveira, esse é o Livro de Teseu, meu canal do YouTube, e estamos aqui escrevendo um livro em 2024 e eu quero falar hoje com vocês sobre prólogo. Mas antes, solta a vinheta aí. Bem, quando a gente fala sobre prólogo, é uma coisa que sim, é muito importante, dependendo onde é colocado, só que tem que ser muito minuciosamente bem feito para que não fique maçante e chato. Porém, a gente tem que entender que nossa contemporaneidade, será que essa palavra existe? Enfim, na era contemporânea em que vivemos, muitas pessoas pulam prólogos, assim como pulam prefácios, pós-fácios e tudo que elas julgam não ser interessante para o livro. E às vezes, o que você está escrevendo é de extrema importância colocado no prólogo, que é preciso dar um certo destaque para que isso não se perca. Então, eu fiquei me questionando, pois o livro que eu estou escrevendo necessitava de um certo prólogo, uma apresentação para que as coisas não fiquem perdidas. A grande questão é como adicionar esse prólogo sem que as coisas sejam chatas. Bem, eu não sei vocês, mas de alguns cursos de escrita que eu fiz, uns professores que eu tive, realmente eles falam que o prólogo tem esse pequeno problema. E a solução que eu tive, pelo menos na minha história, é cortar a palavra prólogo. Assim como eu vi em muitos outros livros, o texto já começando sem nenhum título de capítulo, apenas como algo jogado ali, funciona muito melhor do que você colocar a palavra prólogo e ficar uma explicação meio vaga, ou uma explicação forçada, cansativa. Para o leitor, é de extrema importância que ele tenha as conclusões e não que você dê tudo de bandeja para ele. É importante que a pessoa, como leitora, ela se sinta parte da história, parte de uma investigação. Ela tem que se sentir recompensada. É como se ela corresse essa maratona e chegasse na linha final. Então, iniciar um prólogo no qual você já explica tudo e ela só lê uma parte da história perde um pouco da magia de ser leitor. E isso é exatamente o que a gente não quer. Logo, corte um pouquinho essa palavra prólogo e faça uma apresentação de outro jeito, talvez até de uma forma que você não espere. Mesmo quando escrevemos sobre distopias, fantasias e outros mundos, há extremas semelhanças com o mundo de hoje que nós temos, ou com a vivência do nosso dia a dia. E isso diz muito a respeito, pois as pessoas só não estranham muito o que elas leem porque há nuances muito semelhantes ao que nós vivemos. Nisso, eu posso dizer que o prólogo ele pode ser desmembrado em pequenos espaços e pequenas inserções ao longo da história. Você pode ter essa apresentação de uma forma muito mais interessante e não de uma vez só no começo, onde às vezes pode ser meio chato. Assim como eu disse no começo do vídeo, pessoas pulam o prólogo, leem o livro até o final e gostam do que leem. Ou seja, o prólogo é totalmente riscado e cortado fora sem atrapalhar todo o enredo da história. Você pode até se perguntar como isso é possível, porém é mais comum do que parece. Quando você conversa com mais leitores, você entende que, para eles, o importante é o conteúdo, não o começo e o fim, mas sim toda a construção daquilo que está sendo feito. Nisso temos um outro ponto também. Se você simplesmente achar que o prólogo é essencial e que não há motivo para que você tire ele, pois realmente você conseguiu fazer de um jeito que não é tão maçante, uma explicação não tão densa, algo que seja totalmente diferenciado e que vai fazer toda a diferença para a sua história, eu super recomendo. Tire a palavra prólogo e comece já como capítulo um ou um capítulo extra, algo do tipo, para que as pessoas não pulem isso daí. Por mais que nós temos toda a boa intenção na hora de escrever, existem leitores e leitores. E se você quiser alcançar um número maior, você não pode pensar apenas nos leitores que lhe convém. É interessante que você tente alcançar um número maior de leitores, independente do tipo de história que você escreva. Logo,
é interessante você captar também esses leitores que estão com pressa. Afinal, eu nunca ouvi falar que o prólogo do livro é a cereja do bolo. Então, por mais que o seu prólogo seja bem construído, ele tem que ser dissolvido ao longo do texto, ou, como eu disse, corte a palavra prólogo e comece logo no capítulo 1 sendo ele. Não há muita diferença, e eu estou dizendo isso por exemplos que eu já vi espalhados em alguns livros em que não há um prólogo, mas sim o primeiro capítulo explicando, ou simplesmente sem nem número de capítulo, apenas o texto lá. Me diz aqui nos comentários se você gostou disso, se tinha essa noção de prólogo, se você pula ou não prólogo. E claro, não se esquece de se inscrever, curtir o vídeo e ativar as notificações, porque nós estamos escrevendo esse livro junto. E na semana que vem eu pego um pouco mais do que eu estou passando enquanto eu escrevo, tirando as suas dúvidas também.